Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da GBCAD. Eu sou o Geraldo Prodbeck e vou mostrar como usar as tabelas do Active 3D. Para acessar essas tabelas do Active é necessário a gente abrir o navegador. Ele pode ser aberto aqui por esse botão da aba A3D Geral, ou a gente pode digitar nave aqui, já aparecem as duas opções, vai na primeira opção que é o navegador, certo? O navegador é uma palheta que pode ser posicionada conforme as outras palhetas do AutoCAD. Eu gosto de colocar ela aberta na lateral direita. O navegador geralmente a gente usa grudado aqui na lateral direita, porque quando a gente percorre os objetos aqui e a gente quer visualizar, a viewport em 3D geralmente está do lado esquerdo, e assim como as propriedades. Então ele fica bom desse lado. Junto com o navegador nós temos uma aba que é a aba de documentos, é a aba que vai mostrar as tabelas do seu projeto. Então nós vamos criar uma nova tabela. Para criar uma nova tabela não precisa necessariamente estar nessa aba, eu posso estar na aba de estrutura, clicando com o botão direito eu tenho aqui o comando nova tabela. Existem três tipos de tabelas, nós vamos se concentrar na tabela de quantitativos. Nós temos outros vídeos mais antigos que mostram como usar tabelas de áreas, esquadrias e blocos. Agora vamos focar em quantitativos. O Active 3D cria uma tabela em branco e a gente vai adicionar objetos na tabela. Aqui já tem uma frase que explica, arraste objetos do navegador para dentro da tabela ou use o botão seleção. Então nós vamos fazer as duas opções. Vou pegar uns objetos que estão aqui no navegador. Eu cliquei numa área vazia, uma área em branco. Vou desmarcar aqui. Clico no lugar vazio, venho com o mouse para a esquerda. Faço uma janela e tem objetos selecionados. Eu posso pegar esses objetos e largar aqui dentro do navegador. E ele já mostra os objetos aqui dentro da tabela. Outra maneira é fazer a seleção. Eu posso apontar o botão seleção e aí eu vou em selecionar na tela. Eu posso selecionar objetos tanto em 2D como em 3D. Eu vou pegar mais 3 paredes aqui. E agora nós temos 9 objetos selecionados, que foram esses anteriores aqui, e mais 3 que nós selecionamos na tela. Então, a nossa tabela agora tem 9 objetos. Adicionei esses 9 objetos. Agora eu vou mostrar como se remove esses objetos. Basta você selecionar os elementos que não quer e remove teclando del. Ficaram os outros elementos ali na tabela. Assim que eu fiz para adicionar e remover. Para fechar a tabela eu clico no X e a tabela fecha. Aqui na aba de documentos nós temos, já existiam 3 tabelas, nós criamos essa quarta tabela aqui. Quando a gente clica no botão aqui para ligar, ela aparece na tela. Ela é uma tabela livre, eu posso levar para outra janela se eu quiser, sem problema nenhum. Ela fica sempre visível. Às vezes a gente muda de janela para trabalhar com outro aplicativo e quando volta aqui para cima da janela do AutoCAD, a gente clica na tabela e não consegue fazer nada com ela, porque a gente tem que primeiro clicar na janela do AutoCAD, depois de ter ido para outro aplicativo, e depois sim eu vou clicar na janela. Se eu clicar na janela do AutoCAD, ela não vai tapar a janela da tabela, ela vai sempre ficar visível. Então, se você sair da tabela e for para outro aplicativo do Windows em outra tela, quando voltar para cá e quiser trabalhar na tabela, clica no AutoCAD primeiro, depois clica na tabela que ela fica totalmente disponível. Essas colunas a gente pode mudar de posição, segurando o título dela, o cabeçalho dela e mudando de posição. Se eu clicar no cabeçalho eu vou ordenar por aquele item, então eu vou clicar no estilo aqui, veio o E primeiro, o I depois, agora eu clico de novo e inverti a ordem. Eu posso criar somatórios, basta clicar com o botão direito aqui, ele tem criar totais e o total aparece aqui embaixo, é a soma desses valores. Eu posso agrupar também, a outra característica da tabela, eu escolho a coluna que eu quero agrupar pelo nome do estilo, por exemplo. Daí eu clico com o botão direito, clico com o botão direito aqui no título e escolho agrupar.
ali no cabeçalho que eu cliquei. Clicando de novo, eu posso desabilitar os grupos. Então aqui eu crio os grupos, clicando eu ordeno, e clicando no valor numérico eu consigo agrupar, criar totais. Aqui, como eu já tenho totais dentro da coluna de comprimento, quando eu clico de novo ele aparece a opção de remover. Quando eu clico de novo aparece a opção de criar. Então isso aqui é gerenciamento das colunas. Posso mover, ordenar, e eu posso filtrar uma coluna por um determinado valor. Deixa eu desabilitar os grupos. Eu posso, por exemplo, filtrar somente estilos que são internos. Esse filtro ele funciona temporariamente. Se eu fechar o arquivo e abrir de novo, e for abrir a tabela, que fica armazenada sempre dentro do projeto, tá? Não fica armazenada no computador esses dados, fica sempre vinculado ao seu arquivo DWG. Então, se eu salvar esse arquivo aqui chamado tabelas e abrir novamente, clicar na tabela, ela vai ser calculada, vai mostrar os resultados, e aquele filtro que eu criei, que eu habilitei, vai perder. Não é um filtro que fica gravado na tabela. Mas ele pode ser acionado temporariamente durante a minha pesquisa. Eu estou olhando a tabela para consultar valores e tal, e eu posso habilitar um filtro. Então eu vou dizer para filtrar, por exemplo, só com interna. Clico no item que tem aquele elemento que eu quero filtrar, clico com o botão direito e vou filtrar coluna estilo por interna. Ele habilitou um filtro aqui agora e todos os outros dados da tabela sumiram temporariamente. Se eu teclar F5, eu peço para atualizar a tabela. Ele já veio com esses grupos habilitados aqui. Eu posso tirar os grupos, ela volta novamente a ficar uma linha contínua. Vou mover essas para cá. Vou dar um stretch aqui, mudar o comprimento dessas, e vou dar um stretch aqui e mudar o comprimento dessas. Então, aumentei o tamanho das paredes, agora vou voltar para a tabela e vou teclar F5. Ele já mudou todos esses comprimentos aqui. Tá? Então você tem que teclar F5 quando fizer uma alteração e quiser verificar os novos valores. Agora vamos ver como é que a gente define as colunas que a gente quer visível. A gente tem um botão aqui de opções, onde podemos dar um título aqui para a nossa tabela. E nós temos aqui uma lista de colunas visíveis, onde eu posso escolher todos os dados que eu posso colocar nessa tabela. Essas informações aqui estão sendo listadas baseado nos objetos que eu selecionei, que são paredes. Tá? Então eu tenho aqui alguns dados referentes à parede. Se eu inserir na tabela outros objetos do Active, ele vai trazer mais informações aqui que são desses outros objetos. No site da GBcard temos uma página que mostra essas informações. Vou abrir essa página aqui. Estou aqui no site da GBcard. Abri o site, estou na página principal. Tem um botão de busca aqui, ó, na esquerda. Eu digito quanti, vamos ver o que aparece. Propriedades e quantitativos dos objetos. Essa é a página. Essa página aqui contém uma descrição detalhada das propriedades e medições quantitativas dos objetos Active. Então aqui a gente consegue saber todas as informações que os objetos geram. Então nós temos propriedades comuns dos objetos: pavimento, estilo, descrição, elemento construtivo, material. Depois nós temos em paredes, temos mais essas informações aqui. Tem até uma imagem mostrando como é que são essas áreas laterais, altura, largura. Nós temos informações que são nominais, são valores de parâmetros que foram colocados nos objetos, e temos outras informações que são geradas a partir da análise do sólido do objeto. Então essa área lateral A ou B aqui, por exemplo, é uma área que fica sobre a linha lateral do objeto. Essa outra área aqui do recorte que o pilar fez, ela não entra nesse cálculo, mesmo que esteja virada para o lado de fora, que é o lado da parede.
Então, toda essa descrição de como são obtidas as áreas, nós temos aqui para cada objeto do Active 3D. Então, aqui vocês buscam as informações para saber o que vai aparecer na tabela. E essas colunas aqui são as mesmas informações, onde vocês vão escolher o que precisam mostrar. Eu vou colocar aqui, no caso, o comprimento, área lateral só. Vou botar o ID, tag, são duas informações que a gente pode colocar nos objetos, é simplesmente um texto, e largura, bastante coisa. Quando a gente escolhe para somar uma coluna, ele vai lá embaixo e coloca o total. Não adianta eu querer somar uma coluna que é texto, ó, nem aparece aqui com somar isso, tá? Só vai aparecer nesse campo aqui, onde é numérico. Bom, expliquei o básico já, apesar de ter demorado bastante tempo, isso aqui é só o básico. Veremos agora como é que eu exporto essa informação para outro lugar. Eu tenho uma opção aqui que é atualizar tabela no desenho. Eu aciono essas coisas sempre clicando com o botão direito, tá, pessoal? Acostumem a fazer isso, clica com o botão direito e aí aparece o menu, você sabe tudo que pode ser feito, tá? Então eu vou criar uma tabela no desenho. Eu vou informar um ponto aqui dentro do projeto onde eu quero criar a tabela e aparece lá embaixo, ó, uma tabela do AutoCAD, onde vocês podem editar, formatar e imprimir esses valores, certo? Também eu posso selecionar tudo e copiar. Vou abrir aqui uma outra página. Então, abri uma tabela nova aqui no Google Drive. Eu tinha teclado Ctrl C lá na nossa planilha e agora eu venho para cá e Ctrl V. Todos aqueles valores que estavam lá dentro agora estão aqui nessa tabela. Os itens que são numéricos, eles vêm como números mesmo, tá? Aqui eu já tinha uma soma, que era o valor que ele já trouxe pronto, mas vocês podem criar fórmulas e trabalhar do jeito que desejar. É só fazer Ctrl C e Ctrl V. Voltando aqui para o AutoCAD, tem que clicar primeiro na janela do AutoCAD e depois na tabela. Aí ela fica disponível. Vocês podem ver pela cor da barra aqui de cima. Bom, era isso aqui, o básico sobre tabelas. Fechando a tabela, ela aparece desmarcado aqui. Se eu salvar o arquivo e abrir de novo, a tabela vai aparecer aqui. Muito obrigado. Assistam os próximos vídeos que são mais detalhados com outras informações.